Alterando a configuração do dosímetro do usuário do dosímetro Dose Pro e Dose Max da Enlight. Lembra o seguinte, os dosímetros Dose Pro e Dose Max da Enlight, eles podem fazer 3 dosimetrias simultâneas. Ele já vem configurado com um padrão da NR15, ele já vem configurado com um padrão da NHO01, e isso é imutável. Vocês não conseguem alterar o padrão da NR15, vocês não conseguem alterar o padrão da NHO01. Porém, existe a terceira dosimetria que é possível você alterar a configuração dele, que é o dosímetro usuário, que ele vem escrito como dose user, ou dosímetro user, que é o quê? O dosímetro do usuário. Então, o NR15 e NHO01 é imutável, vocês não conseguem alterar a configuração do dosímetro. Porém, no dosímetro usuário, sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês, é como alterar a configuração do usuário, tá bom? Então, lembrando aqui também o seguinte, antes de eu mostrar aqui no dosímetro, tá? Vou compartilhar com vocês a NHO01. A NHO01, ela determina que para os dosímetros de ruído, tá? Para os dosímetros de ruído, que se tenha essa configuração. Vale lembrar que os dosímetros Dose Pro e Dose Max da Enlight, eles já vêm com estas configurações aqui de fábrica, tá? Circuito de ponderação A, de resposta lenta slow, e etc, etc, etc. Tá? Então, isso já vem como padrão. Volto a dizer, eu vou mostrar agora para vocês como altera o dosímetro usuário para que você possa fazer um critério. Ah, eu vou fazer o critério da NIOSH, eu vou fazer uma dosimetria com critério da ACGIH. Né? Então, vocês podem conseguir alterar a configuração do dosímetro para você ter outros parâmetros normativos internacionais, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, mudando de câmera. Estou aqui, então, com o meu dosímetro Dose Max. Vou ligar ele. Ok. Após iniciado, vou apertar e segurar o botãozinho de menu. Vou vir aqui em ajustes e aqui eu consigo mudar. Ó. Consigo mudar a frequência, né? Ponderação em frequência, que seria decibel A, decibel C, decibel Z, né? Mesma coisa, ponderação de pico também, né? Em ponderação em A, C ou Z, né? Ponderação temporal, se vai ser fast, slow ou impulse, que é rápido, lenta ou impulsivo, né? Depende da análise que você vai fazer. O nível limiar também, aqui, que normalmente é 80 decibéis, mas eu consigo colocar, se não me engano, até 60 decibéis aqui, é o nível limiar menor que nós vamos ter, tá? Ó, acima disso vai para 90, tá? Então o menor é 60 decibel. Nível de critério, né, que seria, ó, o que seria caracterizado como uma dose de 100%, seria aqui 85 decibel para uma jornada de 8 horas. Taxa de troca, que aqui é o famoso Q5, Q3, né? Então ele tem vários Q5, Q3 e Q4, né? Vamos deixar aqui em Q3 e vou voltar aqui. Então aqui eu consigo fazer o ajuste do usuário. Lembrando que toda vez que eu mudar essas configurações, ele vai alterar o dosímetro do usuário e não altera NR15 e NHO01. Quando eu altero o dosímetro usuário e eu imprimo um relatório, por exemplo, de dosimetria, note que eu tenho 3 dosimetrias. Eu tenho a configuração da NR15, que é imutável, eu tenho a configuração da NHO01, que é imutável, e o dosímetro usuário, que é a terceira dosimetria, esse sim é alterável. Quando eu faço aquela alteração que eu acabei de mostrar para vocês, ele altera aqui. Nesse caso aqui, nesse exemplo de relatório, esse padrão do dosímetro usuário está exatamente o mesmo da NR15, tá? Se você prestar atenção, está exatamente o mesmo. Então, por isso que eu sempre recomendo, se você não está usando uma configuração diferente, não há por que você imprimir o relatório do dosímetro usuário, tá? Então, a gente só recomenda a impressão do dosímetro usuário se você tiver uma configuração diferente. Se você está usando a mesma configuração, não faz sentido usar esse recurso no seu aparelho, até mesmo imprimir um relatório com o resultado dessa dosimetria, tá? Mas lembrando, toda vez que eu altero as configurações do meu dosímetro, né, eu estou alterando o dosímetro usuário e não altero os outros. NR15 e NHO01, eles são imutáveis, tá? Eles são imutáveis na configuração do aparelho. Se você quiser aprender mais sobre a avaliação de ruído, como fazer a dosimetria de ruído de forma correta, como fazer medição de ruído com o decibelímetro, ou até mesmo aplicar o método do
o cálculo do método longo para avaliação de ruído, eu quero te convidar para fazer o curso de ruído, né? Ou o meu curso de higiene ocupacional, onde eu ensino passo a passo a como fazer uma medição de ruído de forma correta, de forma que atenda tanto a NR15, que atenda o PGR e também que atenda o decreto 3048. Quer saber mais sobre esses cursos? Faça a leitura desse QR Code aqui, que você vai ser direcionado a falar com a minha equipe pelo WhatsApp. Ao ler esse QR Code, na descrição aqui do vídeo, você também vai achar o link. Você vai ser direcionado ao WhatsApp, onde a minha equipe vai te atender e tirar todas as suas dúvidas sobre esses cursos. Ok? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Vou deixar sugestão de vídeos e playlists aqui para vocês também. Beleza? Um forte abraço e até mais!